discussão no STF, discussão no Senado, discussão na Câmara dos Deputados, discussão na rua, no dia a dia. Todo mundo está com dúvidas e uns criticando, outros não, enfim. Por isso, hoje, mesmo que um tempo curto, mas a gente vai começar essa discussão com o Dr. Franklin Martins, advogado criminalista, que acompanha também, assim como todos nós, esse assunto. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson. Franklin Assis, homem. Então, é verdade, é Assis. Ali, ó. Olha para ela ali. Maria. Olha para ela. Mas vamos lá. Vamos lá, doutor. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá confuso isso ainda, né? Tá confuso. O primeiro ponto que a gente precisa já esclarecer: maconha tá liberada no Brasil? Não. Não. Continua sendo um ilícito? Sim. O usuário que for pego portando a droga, fumando a droga, será advertido? Será recolhida a droga dele? Sim. Até 40 gramas também? Até 40 gramas, sim. É que assim, a questão de quantidade, a gente entra para outra esfera. É a criminalização. É a questão da criminalização, porque o artigo 28, e a grande discussão, pelo pouco tempo que a gente tem, a grande discussão é assim: quando o legislador legislou a lei 11.343 e dispôs lá o artigo 28 sobre a posse de droga para consumo pessoal, ele nunca existiu a pena privativa de liberdade. Ou seja, nunca existiu a criminalização no artigo. Isso tem outros desdobramentos. Ou seja, não há crime sem pena. Certo? Sempre teve lá advertência, participação de programas de reabilitação, palestra, prestação de serviço à comunidade. Isso nunca mudou. E a discussão era essa. Por quê? O cidadão que é pego portando uma quantidade de droga para uso pessoal, era lavrado um TCO, que é um procedimento investigativo, inquérito, ele era denunciado pelo Ministério Público e no final ele não tinha uma pena privativa de liberdade. Ele tinha uma advertência, etc. E qual a consequência? Gerava antecedentes criminais para crimes posteriores, para condutas posteriores. Hoje ser abordado fumando um cigarro de maconha, né, ou alguns cigarros de maconha abaixo de 40 gramas, quer dizer que você não vai ter isso na sua ficha criminal. Na sua ficha criminal, não. Você vai ser recolhido. Vai ser recolhido, a droga vai ser recolhida, você vai responder a um procedimento administrativo, e a gente entra em outra discussão, quem é que vai fiscalizar isso? Sim. Que eu ainda acho que vai ser o juiz, mas deixa de ser um crime. Continua sendo um ilícito. É proibido a maconha, mas ele deixa de ser criminalizado por isso. Ele não vai ter antecedentes criminais, não vai ostentar antecedentes criminais para futuras situações. Vamos supor que o baseado tenha 1 grama, o cigarro, e ele estiver com 40 baseados. Ele diz para uso pessoal. Se alguém não flagrá-lo vendendo aquele cigarro, não configura crime, não é tráfico. Começa a confusão aí. Porque depende. Toda essa interpretação vai depender da discricionariedade, primeiro, da autoridade policial que fazer a abordagem, porque aí vem aquela questão: mas a pessoa tem 40 gramas, mas está lá com um celular cheio de mensagens, a pessoa pedindo um baseado para ele. Cheio de dinheirinho do bolso ali, miúdo. Cheio de dinheirinho do bolso e todo o contexto indicando a venda, a traficância. É tráfico. Ou o cidadão tem lá 40 gramas. Eu tenho uma história que eu sempre costumo dizer, na minha vida de 15 anos de advocacia, eu já tive absolvições com o cidadão com 1 quilo de crack, mas eu já tive condenações com o cidadão com 3 baseados. Porque o contexto era de tráfico. Então, vai continuar. Não tem aquela coisa, agora é objetivo. 40 gramas, usuário. Não, vai depender do contexto. E se fala em drogas, não é maconha específico. Exatamente. Se o cara tem 40 gramas de cocaína, é usuário. Segunda confusão instalada. Porque toda a discussão que gerou no STF falou-se em maconha. Só que a lei 11.343, não especifica que é maconha. Quem diz onde é droga, o que deixa de ser droga, é uma portaria 344 da Anvisa, e lá está todas as substâncias proibidas, e aí na interpretação do que é droga e que não é droga. Então, foi uma discussão, é um cenário que ele caminha para liberação, que ainda não atingimos esse patamar, que todas as pessoas estão achando, agora eu ter 40 gramas de maconha, tá tudo certo, se eu ter 6 pés de plantas fêmeas, tá tudo certo também. Não é bem assim.
Existe ainda uma interpretação, uma análise contextual, subjetiva, começando pela autoridade policial, depois o Ministério Público, o juiz, para entender se é tráfico ou se é uso, ou se é porte para uso pessoal. Explicação prática de professor. Entendeu, Edilson? Estou ainda confuso com isso. Eu compreendi. Não, eu sei, também estou compreendendo, né? Mas Você quer saber qual a intenção, né? Ação na rua, como é que vai ser? Isso, né? a fiscalização. E se o cara pega, ele vai ser autuado, na hora. Na hora, não muda. Dependente de quanto que ele tem. A fiscalização vai ter que andar agora com a balança? E o traficante... Coloca aqui, vamos lá, quantos gramas? O traficante sempre vai ter que Poxa insistir. vida. O usuário ter as suas 40 gramas. Sim. Né? Por isso que eu digo, é o início, é a porta de entrada para liberação, não é? Há pouco tempo atrás saiu uma decisão autorizando o plantio para fins terapêuticos. Sim, eu falei sobre isso. cannabis. Isso. A maconha está liberada. Não está liberada, continua sendo um ilícito, continua sendo proibida. São casos isolados em que a utilização ou o plantio seria autorizado. E aqui é a mesma coisa. O único efeito prático que eu vejo agora nisso aqui, perguntando na visão de um criminalista, o efeito prático, o que vai acontecer? Inúmeras condenações que aconteceram ao longo desses anos serão todas extintas. Pois é, o Barroso já falou, mas espera aí, a legislação vigente era outra antes. Pois é. Vai se basear nessa Vai agora? retroagir, porque a lei penal ela retroage para beneficiar. Injustifica até o trabalho do judiciário. Mas isso é óbvio, né? Então, inúmeras condenações serão extintas, inúmeras condenações baseadas, atenção, na reincidência pelo uso primário da maconha. Imagina, o usuário que foi condenado na maconha, mais tarde ele é condenado num tráfico e teve uma pena elevada pelo tráfico porque ele já não era mais primário. Isso tudo pode ser corrigido a partir desta decisão. Ou seja, é um espinhozinho, ou um elo, ou um pino, de uma série de consequências que sim, na visão de nós criminalistas, existe aqui uma gama de possibilidade para trabalhar. Franklin, você é a favor ou contra? Falou em droga, eu sou contra. Mas, tecnicamente, este é o detalhe. A consequência prática serão dos casos em que gerou reincidência, de outras condenações. Vai desafogar o ambiente carcerário? Em tese, sim. Também é um propósito do desencarceramento, Adilson, que é uma política do Dino, do que STF. Algo que você libera para usar, mas não libera para comprar, é a mesma coisa. Está liberada a bebida, a cerveja. Está liberada. É uma droga institucionalização do tráfico. Mas você não pode comprar. Institucionalização do tráfico. Aí eu tenho que comprar escondido a cerveja. Eu preciso discordar e colocar uma correção aí, Edilson. Sim. Não está liberado. Não foi liberado o uso da maconha. A única diferença é que o cidadão que for autuado e flagrado com um baseado de maconha, ou com 40 gramas, ou com 6 pés, e etc., esta droga será apreendida, continua sendo ilícito. Mas não é criminoso. Mas não é crime. Não é crime. Imagina passar um sinal vermelho. É uma sanção administrativa. Tem que botar isso na cabeça do usuário também. Né? Exato. E para terminar, aquele projeto de lei da Coronel Fernanda, a proposta lá do Mato Grosso, Adilson, deputada federal, para você depois ver os antecedentes criminais, se o cara foi lá abordado 40, 50, 60, 70 vezes fumando maconha, você já não vai conseguir mais ver nessa ficha, se um dia isso se tornar lei, a possibilidade de ver a ficha criminal de quem você tem por contratação. Tem um monte de pergunta ainda, né? E na minha cabeça também já está vindo um monte, mas só para não deixar o Juliano aqui no vácuo, ele pergunta, né, quando o cara é flagrado, com maconha ou qualquer outra ilícito, né? A guarda ou a polícia militar, eles podem ou não pegar o celular do cara? Isso é invasão de privacidade? Não pode pegar o celular. Não pode. Não pode pegar o celular. Eu sou aguerrido nesta... Mas sempre pega. Mas sempre pega. Mas pode falar para ele abrir? Não poderia. Também não? Não pode abrir. E para que fique bem claro, milhares de processos na prática são anulados pela devassa. Já por causa disso aí. Dados de celulares só podem ser utilizados num processo penal uma vez que uma decisão determine a busca e apreensão e a perícia. Então você não é obrigado a fazer prova contra si. Abre, vai apanhar, vou gerar polêmica aqui, vai tomar um tranco? Vai tomar um tranco. Mas você não é obrigado a abrir o seu celular. Muito obrigado, doutor Franklin Assis. Vai voltar aqui no Menina Cast,
E ele que tem o Icônicos, podcast mais chique, Muito bom. famoso, show de bola, né? Toda segunda-feira à noite, Toda né? segunda-feira. Obrigado. Eu que agradeço.